Quero estender hora, pedir para você abrir Isaías 50. Isaías capítulo 50. Aleluia. Jesus está aqui, amém? Amém. Jesus é bom? É bom. O tempo todo. Amém? Isaías capítulo 50. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 10 e 11. Aleluia. Diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Amém? Vou ler somente até aqui. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te glorificar e te exaltar, te bendizer. Senhor, te dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és todo-poderoso. E na Tua presença, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos a partir da Tua palavra, Senhor. Tu tens segredos e nós queremos conhecer os Teus segredos. Abre os Teus livros secretos, porque nós queremos conhecer estes Teus livros secretos. E fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Aleluia. Aqui nós vimos dentro dessa palavra, de início, uma pergunta. E essa pergunta o Senhor fala assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quem há entre vós? E eu quero iniciar esta palavra falando sobre isso, confiança. É muito sério quando nós estamos ali com uma amizade, com alguém que nós conhecemos pouco. É difícil confiar em pessoas que acabamos de conhecer. Mas aquele que nós conhecemos bem de perto, nós já, a partir dali, já começamos a ter uma certa confiança naquela pessoa ou em alguma coisa. E eu estava ali olhando a essência desta palavra, confiar. Confiar requer conhecer bem de perto, intimamente. E conhecer exatamente tem um sentido espiritual muito maior, no qual nós não nos atemos a olhar, a observar, a estar perto. Nós não nos atemos a isso. Porque conhecer é, dentro da palavra de Deus, o conceito maior deste é coabitar, é estar junto em intimidade. Esta é a palavra conhecer dentro da Bíblia. Então, toda vez que nós vemos ali alguém falar, entrou e coabitou junto com alguém, entrou em intimidade, em casamento, em estar mais perto, em estar bem pertinho. Esta é a palavra exata. E o Senhor Deus falava comigo esta madrugada sobre estas coisas, sobre confiança, sobre confiar no Senhor, de maneira que Ele necessita estar mais perto do seu povo e o seu povo mais perto dele. E aí ele falava para mim dessa forma: olha, filha, há muitos que perderam o temor por mim. E o que eles colocaram no lugar do temor é o medo. E o medo causa a falta de confiança. Por quê? Porque se eu estou com medo, a minha intenção é o quê? Fugir. Eu vou fugir de algo ou de alguém. E o Senhor Deus falava sobre isso comigo. A palavra de Deus diz ali em Provérbios 1, ele fala dessa forma, versículo 7, o temor no Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quando nós vemos aqui Provérbios, era alguém muito sábio que falou, Salomão falou sobre isso. Temor. Temer ao Senhor acima de todas as coisas. E não ter medo do Senhor.
Se nós temos medo de Deus, como que vai ser a nossa vida? Vamos fugir dele todo o tempo. E não é isso que o Senhor Deus falava. Quando nós olhamos aqui para essa palavra de Isaías 50, de início, nós vamos falar, nossa, mas ele está falando aqui sobre andar em trevas. Ele fala aqui de algo, parece até que está falando com alguém que é ímpio, não com crente. Mas olhando bem de perto, quando ele fala do temor, uma pessoa que não conhece o Senhor, uma pessoa não crente, ela não vai ter temor. Ela vai ter medo. Então, eu olhando para esta palavra, acerca desta exortação, eu olho para ela e eu vejo Deus falando conosco. E o Senhor Deus falava isto comigo. E ele falava, sabe, filha, muitos dos meus filhos se deixaram levar pelo temor. Estão deixando de lado o temor a mim. Estão largando o temor a mim. E não é isso que eu quero para a minha igreja. O que eu quero é que a minha igreja entenda que eu sou o Deus dele. Que eu sou um amigo dele. Alguém que ele possa confiar. Alguém que ele possa se sentir-se íntimo. A intimidade nem sempre nós conseguimos alcançar se nós estivermos longe. E o Senhor Deus falava sobre esta longedura que nós deixamos. Muitas vezes nós largamos o nosso Deus. Não chegamos perto dele o quanto ele quer que nós chegamos. Nós nos deixamos levar pelas nossas coisas. A nossa tendência como homens, Deus falava assim comigo. E ele falava comigo. A nossa tendência como homem e mulher é deixar Deus, peraí, Deus, só um pouquinho. Agora eu preciso ver as minhas coisas. E aí o Senhor Deus falava, filha, a falta de temor da minha igreja está acabando com a minha intimidade com ela. Com o conhecer, o estar bem perto, o chegar mais perto. Sabe, o estar o tempo inteiro querendo coabitar com Deus. É necessário que nós pensamos desta maneira. Já que Provérbios falou que o temer a Deus é um princípio do saber. É um princípio de entender. É o princípio de conhecer mais, de chegar mais perto. É o princípio. Mas quanto aos loucos, desprezam a esta lei, a esta conversa. Se deixa levar por qualquer coisa e larga o Senhor. Então o Senhor Deus falava que temer não é igual a medo. Pensa, não dá para eu temer pensando que eu tenho medo. Eu tenho que pensar, eu amo o Senhor Deus. E o que eu quero é estar perto dele. Eu não quero ficar longe. Eu não quero fazer com que o Senhor Deus me esqueça porque eu esqueci ele. Aliás, Deus não esquece ninguém. Mas quanto a nós deixamos muito ele. É isso que ele falava para mim. O medo faz fugir. O temor denota respeito. O medo nos tira de perto. Nós vamos longe quando estamos com medo. Mas quanto ao temor, nós vamos atrás da reverência, nos reverenciar ao Senhor Deus, obedecer a Ele, quanto à sua santidade. Porque nós só tememos aquilo que é muito santo. Porque a nossa carnalidade nos faz ficarmos temerosos acerca da santidade de Deus. Deus é puro. Ele falava assim para mim, olha filha, alguém que tem temor e respeito real acerca da minha pessoa, este alguém encontra em mim justiça. Encontra-se com a minha grandeza, encontra-se com a minha misericórdia e porquanto encontra-se com o meu amor. Olha como Deus é. Nós estávamos falando de amor essa tarde aqui. O amor é algo muito sutil. E Deus escolheu ir pelo caminho do amor quanto à humanidade. E se nós vemos, é um atributo de Deus. Esses que eu falei são alguns de milhares e milhares de atributos que nosso Deus tem. E alguém assim, o que leva ao povo a olhar para a santidade dele e falar, Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, mas eu preciso primeiro me anular, me esvaziar,
fazer com que a minha vida chegue no teu altar de forma que o Senhor deseje. Ali em 2 Coríntios 7, coloca ali para mim, Bi. Diz assim, 7 versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, no temor de Deus. A palavra de Deus ali, quando Paulo escreve as cartas aos Coríntios, ele fala assim, olha, queridos, pensa nas promessas que o Senhor te deu e tente estar puro quanto a estas coisas da terra. Quando ele fala desta imundícia, ele está falando das coisas da carne, que muitas vezes nos deixamos levar. Muitos de nós temos a tendência a esta queda. A carne é declinada, ela se declina para as coisas do mundo. Mas quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus, nós olhamos para o Senhor. E aí o Espírito Santo nos preenche. E aí o Senhor Deus vai modificando aqui dentro de nós. E vai transformando o nosso interior. Fazendo com que a nossa vida seja no altar do Senhor em temor. Nos purificando a cada dia. E esta purificação, ela vem através do sangue do Senhor Jesus. Não tem outro jeito. Só o sangue de Jesus para nos purificar e nos limpar da nossa carnalidade. A nossa carnalidade muitas vezes nos atrapalha em estar coabitando com Deus. Porque Deus é algo santo. E algo que é santo não permite que nós cheguemos até Ele de qualquer maneira. Temos que nos purificar, nos limpar, tirar os pensamentos do mundo, tirar as coisas que estão ainda atrapalhando a nossa vida, deixando que o Senhor Deus nos tome de tal maneira a nós sermos totalmente cheios da sua glória. É assim que vamos conseguir estarmos purificados diante da glória do Senhor. A palavra dele diz ali em Êxodo 20, pega para mim, 20, versículo 3, que Ele é o nosso único Deus. E para nós termos esse temor ao nosso Deus, o que nós não podemos fazer? Não ter outros deuses. A Bíblia fala assim, ali no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. E aí o Senhor Deus falava assim para mim, filha, eu estou falando não de uma estátua, mas eu estou falando de muitas coisas que nós deixamos ser Deus na nossa vida. E acaba atrapalhando que nós nos deixamos levar por outros deuses. Largamos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nós largamos dele por conta das coisas que estão na terra. Nós não podemos nos deixar levar, porque Ele é o nosso único Deus. Não existe outro além dele. Então, ter temor a Deus é olhar para o nosso Deus como o único Senhor. Isto é mostrar temor a Ele. Não nos deixar levar pelas coisas da terra, coisas que estão ainda nos impedindo de sermos 100% com o nosso Deus. Ter temor ao Senhor é também entender a sua fidelidade, segundo Crônicas 19, versículo 9. Ele diz assim, e deu-lhes ordem dizendo, assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Além de sermos fiéis ao Senhor, tendo temor a Ele, nós também temos que ter um coração totalmente íntegro. Isso me faz lembrar de Jó. Jó era um homem que era íntegro diante do Senhor. E este homem foi tentado por Satanás por ordem de Deus. Deus permitiu que ele fosse tentado. Porque Deus conhecia a integridade do coração de Jó. Um homem que tinha um coração no Senhor. Passou por muitas coisas dentro da terra, mas não se deixou levar pela declinagem do coração. Ele continuou íntegro ao Senhor, firme, fiel, sempre sendo aquele o qual o Senhor Deus escolheu. Quando Deus escolhe o povo, quando Ele escolhe um homem
Quando Ele escolhe uma mulher, Ele escolhe pelo coração. Ele olha no coração daquele homem e Ele confia naquele coração. Então, quando Deus olha para nós e confia no nosso coração, tudo o que Ele espera é que nós também confiemos nele. É o que Ele espera de nós. Confiar no Senhor para conhecê-lo melhor. É muito importante isso. A Bíblia fala ali, quando andares em trevas, ali em Isaías 50, quando andares em trevas, podemos dizer que Ele não fala somente com o povo ímpio, mas fala conosco, nós que somos filhos dele. Porque ali em João 3, põe lá para mim, Bi. João 3, a Bíblia deixa bem claro isso. A Bíblia fala assim, os homens andaram mais nas trevas do que na luz. Olha o que ele fala, versículo 3, vou ler aqui. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo que aquele que não nascer... É João? É João? Eu marquei errado aqui, então vou ler aqui, ó irmãos. Aqui fala assim, ó. Os homens andaram mais nas trevas do que na luz, porque as suas obras eram más. Eram más. As nossas vidas diante do Senhor é algo que é necessário mudar. Nós somos pessoas que temos que mexer aqui dentro, olhando para a nossa mente, olhar para a palavra e entendermos que quando estas trevas que são faladas ali em Isaías 50, o Senhor Deus fala sobre a nossa vida. Porque muitos de nós resolvemos andar nas trevas, sendo que a luz está à nossa frente. E não é isso que o Senhor deseja. O que Ele deseja é que nós andemos em novidade de vida, sempre olhando para a luz que é Jesus. Não há outro além do Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele é fiel. E o que Ele deseja é que nós entendamos quem é esta luz que Ele fala. A luz é Jesus. Jesus é aquele que vai acender as nossas trevas. Porque muitos de nós andamos nelas e não conseguimos sair dela. Aí Jesus chega com a sua luz, com a sua beleza resplandecente e transforma toda a luz que está em nós, todas as trevas que estão em nós, trazendo a luz dele. E aí Ele clareia a nossa vida. Isso é muito sério. O Senhor deseja que nós andemos sempre olhando para esta luz e deixando com que esta luz acenda dentro de nós os nossos pensamentos mais obscuros, porque eles sempre estão mexendo dentro de nós, sempre acaba mexendo. A Bíblia fala assim, que nós devemos deixar com que a nossa mente seja levada cativo aos pensamentos do Senhor Jesus, para acabar com as trevas que estão na nossa mente, para se deixar levar somente pela presença do Senhor Jesus, e assim ficarmos livres de todas as trevas, de tudo que está ainda aqui mexendo dentro da nossa vida. Muitos de nós andamos assim. O Senhor Deus falava claramente comigo, que nós precisamos olhar para a palavra dele, aqui em Isaías 50, quando ele está falando, ele fala, ele pergunta assim, olha, quem há entre vós que tem esse temor, que entenda este negócio que eu estou falando, que entenda que enquanto estas trevas estiverem te atrapalhando, o que você deve fazer é confiar no Senhor, confiar no Deus Todo-Poderoso. Entender que esta confiança, ela denota clareza, clareia a nossa mente, clareia a nossa vida, quando nós nos deixamos levar pelo Senhor Jesus. É Ele quem constituiu vida sobre nós. E aí Ele fala do fogo dele. Quando o Senhor Deus nos chama a confiar nele, Ele nos deixa bem claro, aqueles que confiam ali em Salmos 125, coloca lá para mim. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião,
Que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você entende esse negócio? Confiar no Senhor ao ponto de não se abalar com as coisas que estão a nosso redor. As dificuldades, as trevas, a escuridão, os problemas, as necessidades. Tem muita coisa que nos faz sair da presença do Senhor e até nos abalamos com aquelas dificuldades. Mas o Senhor Deus fala assim, mas aquele que confia em mim será como este monte Sião, que não pode ser tocado. Eu estava olhando em algumas versões, eu achei uma versão dessa. Não pode ser tocado o monte Sião. Pode vir principado, pode vir potestade, pode vir o que for. Não será abalado este monte. É assim que o Senhor Deus fala, quando Ele dizia ali dentro desta palavra. Ali em Isaías 12, versículo 2, Ele diz assim: e eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Eu posso ouvir um glória? Eita, olha que coisa linda quando o Senhor Deus fala assim, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha salvação, é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Glória a Deus por isso. É claro, é bem claro. E quando nós olhamos a palavra e falamos, Senhor, eu preciso realmente aprender a confiar em Ti enquanto eu estou ali em meio às dificuldades maiores. Enquanto há trevas ali, até, talvez dentro da minha família, talvez dentro ali da minha casa, talvez ali dentro do meu trabalho. Talvez tenha tanta coisa ao meu redor me consumindo. E muitas vezes eu abaixo o meu olhar. Aí o salmista fala assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor Deus que criou os céus, que criou a terra. É dele que virá o meu socorro. O salmista falou isso. Por que ele falou isso? Porque havia muita dificuldade ao seu redor. E ele não conseguia, eu acredito que ele estava sufocado. E aí o Senhor Deus falou para ele, levanta o teu olhar para mim, olha para mim, porque enquanto você estiver olhando para a minha presença, nada poderá te tocar. Glória a Deus. Nada. Glória a Deus. Pode estar as trevas aqui tentando me cercar, a escuridão invadindo. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não podem ser tocados, não se abalarão. Gálatas 3, versículo 6. Diz assim, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Tem homem mais conhecido na Bíblia do que Abraão, que estava ali diante de uma situação terrível, que era colocar o seu filho à prova. Né, Bi? Existe isso. Estava ali com seu filhinho pronto a morrer. Porque Deus pediu para ele. Deus falou assim, Abraão, eu quero que você vá lá, pega o seu filho, o seu único filho, e vai lá sacrificar para mim.
Abraão, ele confiava no Senhor. E a sua confiança era grande. Ele não era uma pessoa, um crente meia boca. Ele era um crente fiel. E ele sabia que mesmo se ele matasse o filho dele para oferecer em sacrifício ao Senhor, o Senhor o honraria de alguma maneira. É claro que os seus olhos estavam limitados, como todos nós temos olhos limitados dentro da terra, porque somos homens. Mas Abraão confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia desse salmo: os que confiam no Senhor não serão abalados. São como os montes de Sião, não poderão ser tocados. Ele sabia desse salmo. E ele estava ali, confiante no Senhor Deus, sabendo que Deus iria trazer à tona uma história maravilhosa para ele. Abraão creu no Senhor, no qual Deus o honrou tão fortemente, que até os dias de hoje somos chamados de filhos de Abraão, por conta da fé que Abraão tinha no Senhor Deus. E o Senhor Deus o honrou, entregando para ele ali um cordeiro. E ali ele sacrificou e pôde voltar para casa com o seu filho. Por causa da confiança que ele tinha no Senhor. Porque eu entendo que ele olhava aqui para esta palavra e falava: realmente, Deus, ainda existem trevas no meu interior, porque sou homem, sou humano e sou limitado. Mas, Senhor, eu confio que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e o teu fogo consumidor pode mudar a minha história, pode transtornar todo o meu interior e fazer de mim um homem melhor. Eu entendo que Abraão pensava desta maneira. Glória a Deus. E muitos de nós temos que pensar que Deus é Deus Todo-Poderoso. Ali em Salmos 9, versículo 10. Aleluia. Glorifica a Deus, irmãos. Glorifica. O Senhor Deus está aqui. E Ele está querendo nos encher com esta confiança. Versículo 10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome em intimidade. Intimidade. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus jamais nos desamparará. E se nós confiarmos nele, ele vai ser aquele Deus fiel que sempre foi. Porque a palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Quem muda somos nós, homens. Nós mudamos. Muitos somos inconstantes muitas vezes. Hoje amamos o Senhor e amanhã não. Hoje queremos muito estar no pé dele e amanhã, Senhor, peraí, eu vou dormir um pouquinho. Somos inconstantes. Mas o Senhor, ele permanece sempre fiel. E ele fala que aquele que confia, em ti confiarão os que te conhecem o nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. O segredo é buscar, queridos. O segredo é ir até o pé do Senhor. E ele tem algo ali que ele falava ali em Isaías 50 ainda: e de andar entre as chamas do vosso fogo. Quando eu olhava para esta parte desse versículo 11, o Senhor Deus começou a falar para mim que muitas vezes nós nos deixamos levar por fogo estranho. Mesmo confiando, mesmo estando ali, sabendo que o Senhor Deus é todo-poderoso, que Ele falou que aqueles que confiam nele serão como o monte de Sião, não pode ser abalado. Muitas vezes ainda abaixamos o nosso olhar, deixamos de olhar para o Deus Todo-Poderoso, abaixamos o nosso olhar e ainda queremos um fogo estranho. Sabe? Algo que o Senhor falava para mim, Levítico 10, coloca ali para mim. Nós vemos que aqui Isaías está nos alertando a aprender a olhar o fogo da forma que ele é. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
E quando o Senhor Deus, sendo um fogo consumidor, é para quê? Para que nós sejamos tocados por Ele, queimados por Ele, purificados por Ele. Para sermos pessoas melhores. E muitas vezes olhamos para outro lado. Aqui tem uma situação que o Senhor Deus me levou, que é bem conhecido. Diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Vamos olhar para esta vida, essas duas vidas, Nadab e Abiú, filhos de Arão, eram sacerdotes. Eram homens que foram escolhidos para estarem diante do Senhor, queimando incenso, levando sacrifícios ao Rei dos Reis. Mas se depararam com o Senhor Deus com um fogo estranho, levaram um sacrifício que Deus não pediu. Havia um momento que eles poderiam sacrificar algo ao Senhor, mas como tinham pressa por serem irresponsáveis diante do Pai, foram queimar o incenso antes do momento no qual Deus determinou. O Senhor Deus falava comigo sobre esse versículo 11, acerca desta palavra ele falava. Ele fala, olha, aqui fala assim, esse versículo 11 do Isaías 50. Ele diz assim: eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes, isto vos sobrevirá da minha mão em tormentos jazerres. Olha isso. Se nós pegarmos e formos levantar um sacrifício ao Senhor, pegarmos o nosso incensário, colocarmos fogo ali, Senhor, eu vou entregar para o Senhor um sacrifício, algo que o Senhor precisa, mas o Pai não te mandou sacrificar naquele momento. O que o Senhor Deus quer falar aqui é que há momentos de nós entregarmos os nossos sacrifícios. Nós vamos lá, pegamos as nossas flechas, tem versões que falam assim: vocês que estão pegando as suas flechas, acendendo ela ali no incensário e lançando para que o fogo e a chama arda. Olha, não faça isso de qualquer maneira. Não é necessário fazer de qualquer maneira. Não podemos. O que aconteceu ali com esses dois moços foi que eles levaram um sacrifício fora de tempo. E o Senhor Deus os consumiu. Porque o Senhor Deus falou que aquilo era um fogo estranho. Muitos de nós vamos atrás de fogo estranho. Temos a nossa igreja. Temos a casa do nosso alimento diário. E muitas vezes vamos em outra casa. E chega ali, mas aquele lugar é uma bênção. E ficamos ali. E às vezes daquele altar sai fogo estranho. Muitas vezes, irmãos. Aonde é que nós devemos nos alimentarmos? Aonde o Senhor Deus nos plantou. O Senhor Deus nos plantou ali. O nosso alimento diário deve ser ali. E o Senhor Deus falava sobre estas coisas comigo. Que muitos de nós saímos, sabe? Eu não estou falando para você de um corpo físico, de uma igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É desse que eu estou falando. Do Senhor Deus na condição da triunidade. Um só Deus. Muitos de nós saímos da nossa forma de aprendizagem ali com Deus e vamos atrás de fogo estranho. É isso que ele estava falando para mim. Vamos procurar em lugares que não pregam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por conta disso, o Pai falava para mim que é fogo estranho. E isso não agrada o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Por que vamos procurar em outro lugar? Se nós temos aquele que nos queima, nos arde, nos limpa.
Nos leva até Ele, até Jesus, até essa mensagem. Quando o Senhor Deus resolveu trazer o seu Filho. Ali em Hebreus, põe Hebreus 12 para mim. Devemos sempre nos lembrar. Eu vou citar esse versículo sobre o fogo consumidor. Versículo 28 e 29. Diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que reino que é esse? O reino no qual o Senhor Jesus estabeleceu no meio de nós. O reino de Deus. Aí ele fala assim: não podem ser abalados. Retenhamos a graça, retenhamos a parte do Senhor Jesus. Vamos trazer Ele, através da mensagem dEle, é que nós devemos sempre estar, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, por um fogo consumidor. E é este fogo que nós devemos sempre querer. Este fogo, quando o fogo chega, não acende a escuridão? Acende ou não acende? É isso que o Senhor Deus está falando aqui acerca dessas trevas, quando Ele fala ali no versículo 10. Muitos de nós estamos até com as trevas nos rodeando, mas quando nós chamamos a existência um fogo consumidor, Ele acende a candeia e faz com que tudo fique esclarecido ao nosso redor. E as trevas fogem. As trevas não podem ficar quando Deus está perto, quando Deus está sendo chamado, quando nós o chamamos a coabitar conosco. Senhor, vem habitar conosco. Senhor, vem ficar comigo. Senhor, eu quero estar contigo mais perto. Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu quero te buscar mais. Eu reconheço a minha pequenez, que eu não tenho te buscado. Eu reconheço isso. Então eu quero ter essa intimidade que o Senhor deseja, porque Ele deseja ter intimidade conosco. E aí, ali em Hebreus 1, põe lá para mim. Quando o fogo chega, ele purifica todos os seus. Olha o que diz aqui no versículo 7, diz assim: e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e seus ministros labareda de fogo. O Senhor Deus traz esse fogo tanto na verdade, para toda a criação dele. Mas ele deixou claro que quanto aos servos, tem versões que falam, quanto aos seus servos, ele fará labaredas de fogo. O Senhor deseja que nós acendamos as trevas que estão ao nosso redor. Nós mesmos, com a presença dele, manifesta em nós. É isso que o Pai estava falando. Ele entra com a presença gloriosa dele, nos faz ficar ardendo em chamas, e a partir dali nós vamos conseguir fazer com que todas as trevas somem ao nosso redor, desapareçam, nos deixem, e não vai mais mexer naquilo que o Senhor Deus nos deu. Não vai mais conseguir. Mas para isso precisamos entender que temos que andar em santidade. Glória a Deus. Porque é em santidade que vamos agradar o Senhor. É em santidade que vamos conseguir entrar e coabitar com Ele. E estar muito íntimo com Ele. E ficar perto dEle. É assim que vamos conseguir. O Senhor Deus, Ele falava claramente ao meu coração: tudo quanto eu desejo é que a minha igreja entenda que eu estou prestes a escolher. Eu estou com um divisório, estou dividindo os povos. E no momento em que eu enxergar ali a pureza nos corações, eu vou separar para mim. Mas quanto àqueles que querem continuar a estar em trevas, eu vou colocar de lado. Eu não quero, eu falei, Senhor, eu não quero ficar de lado. Eu quero ser escolhida pelo Senhor e ficar junto com o Senhor, porque é o que o meu coração almeja, é o que o meu coração deseja. E o seu? O que é que o teu coração deseja? Você quer coabitar com o Senhor teu Deus? Você quer ter esta intimidade com Ele? Você quer estar perto desse Deus Todo-Poderoso? Porque o Senhor Deus deseja estar perto de você. Você que está aí na tua casa, eu quero te convidar a estar também com o Senhor teu Deus. Se você não tinha nenhuma expectativa de vida até o dia de hoje,
Quando você olhar para a glória do Senhor e ver que ao teu derredor está cheio de trevas, se volte ao Senhor teu Deus. Se volte, chame a existência esta glória, esta presença, esta luz que é Ele mesmo. Porque Ele é quem deseja estar no meio de nós. Então nós também devemos querer estar com Ele. É o que o Senhor Deus fala. Eu quero te pedir para você ficar de pé. Fique de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu chamo você a uma reflexão. Porque essa palavra é uma palavra de reflexão. O Senhor Deus, Ele deseja mudar o nosso interior. Não nos deixar mais levar pelas trevas. Mas deixar que a luz do Senhor nos invada de forma que tudo que está ainda sujo, está machucado, tudo que está ainda impedindo o querer de Deus na nossa vida, e o que está impedindo a nossa vida com o nosso Deus. O Senhor Deus deseja que nós mudamos de vida e sejamos, sim, pessoas no qual, quando Ele olhar no coração, Ele vai escolher, porquanto o seu coração está purificado nele. Se você está com o seu coração e sabe que a tua vida não estava exatamente no centro da vontade do Senhor teu Deus, eu quero que você, aí no teu lugar, faça essa oração comigo. Feche os seus olhos, faça assim: Senhor Deus, eu desejo que a minha alma esteja em Ti, porque Tu és todo-poderoso, e o Senhor está vestido de glória, e Tu és a majestade. O Senhor se cobre de luz, como um vestido, estendido dos céus até a terra. Senhor Deus, põe águas nas minhas vigas e nas suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sob as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos ministradores. Um fogo abrasador. E me queima com este fogo, para que eu possa ser lançado fora, com os fundamentos da terra. Tudo que ainda estava impedindo o meu coração, tudo que era abismo dentro de mim, veste-me com esta tua glória, me limpa com as tuas águas. Senhor, me repreende quando for necessário. Com a tua voz de trovão, se apresente a mim. E eu subirei o teu santo monte. E deixarei todos os vales da minha vida. Para que tu faças um fundamento em mim. Mudando a existência da minha história. Tu és Deus da minha vida. Faz sair da minha vida todos os vales. Os quais correm entre os montes. Senhor, dá-me de beber das tuas águas. Faz-me estar dentro do Senhor. Rega este monte que sou eu. Me faz fartar-me nas tuas frutas. E cumprir as tuas obras. Da forma que o Senhor deseja. Senhor Deus, eu preciso de Ti. E do seu alto monte, cobre-me, Senhor. Me firma nos teus rochedos. Acaba com as escuridões ao meu derredor. Acaba com a noite na minha vida. E me coloca no teu dia. Eu te peço, Senhor. Eu quero a tua sabedoria. Eu preciso da tua sabedoria. Para eu poder ser um crente melhor.
Que a tua glória dure na minha vida para todo sempre. Me alegra no teu amor, Senhor. E me ensina a andar nos teus caminhos. E eu cantarei a ti enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. A minha meditação será sempre em ti. E me alegrarei somente em ti. E desaparecerão todos os pecados que ainda estavam na minha alma. Porquanto eu decidi te louvar. Que a tua majestade se manifeste na minha vida. E que a tua glória me resplandeça. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos?